Em relação ao ritmo da retomada econômica, a pesquisa aponta cautela da população bancarizada para 43%. A economia do país só vai se recuperar dos efeitos da pandemia depois de 2 anos. Paralelamente, as projeções sobre o Produto Interno Bruto do Brasil em 2020 não param de variar. Em junho, analista do mercado financeiro reduziram pela 17ª vez consecutiva para menos 6,48%. Em relação à economia mundial, a OCDE acredita que se o vírus continuar sob controle, a queda será de 6% em 2020, ao término de 2021. A previsão é de perda de rendimentos superiores a qualquer outra recessão dos últimos 100 anos fora dos períodos de guerra, com consequências nefastas para as outras pessoas, as empresas e os governos. Diante dessa situação inusitada, economistas falam em novas políticas por parte dos governos de todo o mundo, com atenção maior aos mais vulneráveis, ou seja, o momento de desenhar uma economia mais sustentável e justa para melhorar as regulamentações, impostos, gastos, competitividade e proteção social. A sociedade está passando por um processo de adaptação. Muitas empresas tiveram que acelerar processos e que nem havia projetado a inovação teve que fazer avanços em meio ao caos da situação. Trabalho remoto, encurtamento de processos, o uso da tecnologia não só pode como deve perpetuar e organizar e reinventar desde as pequenas a grandes empresas. É difícil calcular de forma precisa os danos que o novo coronavírus Covid-19 tem causando em esfera global. São mortes, a ruptura no sistema de saúde de muitos países, atingindo a crise econômica que já alcança as mais diversas camadas sociais. Tudo isso vai gerar muita insegurança e mais ansiedade por parte das pessoas. E a ansiedade é um gatilho para fazer nascer grandes questões, grandes adoecimentos, como as depressões e o síndrome do pânico. Outro aspecto é o medo. Com certeza estaremos vivendo com muito mais medo. Renunciamos às causas ideológicas, então tudo que nos resta é uma administração eficaz da vida. Isso é biopolítica, uma pós-política que deixa para trás nossos velhos combates ideológicos para se centrar na gestão e administração especializadas na vida. Há 6 meses, a rotina do país começou a sofrer uma mudança radical devido ao enfrentamento do novo coronavírus. Alguns indicadores importantes, como o da redução da curva da doença, mostram hoje que o pior pode ter ficado para trás, mas foi enorme custo para chegar até a esta fase, que permite certa dose de alívio e de otimismo. A conta altíssima se materializou em uma catástrofe humanitária que já ceifou mais de 128 mil vidas. Fatores como a postura de negacionista do presidente e a falta de disciplina das pessoas contribuíram para criar a quarentena brasileira. O governo federal prepara uma série de medidas para combater o alastramento da coronavírus, responsável pela atual pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Por enquanto, a principal preocupação do governo é preparar o sistema de saúde do país para um provável aumento no número de casos, inclusive com a liberação de dinheiro extra. Dirigentes do Ministério da Saúde não descartam, porém, a adoção da medida mais dura de isolamento sociais, cujo objetivo é tentar frear a propagação da doença. Até o momento, a única decisão a nível federal desse tipo é portaria publicada na última quarta-feira 11, determinado o isolamento de preferência em domicílio das pessoas que têm suspeita do coronavírus. No jargão da saúde, atitudes como estas são chamadas de medidas farmacológicas, ações que buscam diminuir a velocidade com qual o vírus se propaga em um determinado local, ao reduzir o contato social. O objetivo é evitar a sobrecarga dos serviços de saúde. Segundo o Ministério, estas atitudes podem reduzir em até 1/3 o número de casos. A pandemia causada pelo novo coronavírus tem gerado uma enorme crise em diferentes aspectos das cadeias produtivas,
incluindo a comercialização dos produtos agrícolas. Não se sabe até quando essa crise irá perdurar e assim não podemos com precisão prever ou determinar o tamanho das consequências. É verdade que em um curto período, algumas implicações no transporte e na comercialização de produtos já têm sido notadas com prejuízos a produtores, indústrias e comércios de produtos oléricos. O período de pós-pandemia deve ser ainda mais desafiador para empresas e profissionais, que nesse período de 1 ano e meio já tiveram que se adaptar e repensar maneiras de responder às novas necessidades do mercado de trabalho, as quais surgiram com o advento da Covid-19 no Brasil e no mundo. É muito provável que a pergunta como será o mundo pós-pandemia esteja atormentando a mente de praticamente todas as pessoas, mas não em relação apenas às questões econômicas de cada país, e sim sobre os relacionamentos, a saúde física, mental e outros. Porém, a expectativa da OMS é de que o efeito da pandemia dure aproximadamente 2 anos, pelo fato que a vacina contra o novo vírus possa demorar cerca de 18 meses para ficar pronta, que levaria ao isolamento alternado. No caso, o mundo viveria entre os períodos de abertura, sem quarentena e isolamento, até que a vacina fosse descoberta. O desemprego é uma das mudanças provocadas pela pandemia que mais assusta a população mundial, pois com o isolamento social, muitas empresas tiveram que fechar as portas ou cortar o quadro de funcionários pela metade para conseguirem sobreviver. O isolamento, o medo do contágio do Covid-19 e o desespero quanto ao futuro tem feito com que muitas pessoas desenvolvam transtornos emocionais como a depressão e a ansiedade.